Salve! Eu sou o Marcos Cavalcante, professor da COP. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para quem nos ouve reflexões sobre o conhecimento e como ele pode criar valor na sua vida pessoal e profissional. Eu sou César Campos, sou administrador e sou diretor da Inconcept Produções e ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. Pois é, nesse capítulo a gente vai falar sobre os idiotas da objetividade, César. Como é que Campos. é? Idiotas da objetividade. Idiotas da objetividade. Como é que é isso? De onde surgiu isso? Pois é, eu estava esse fim de semana lendo um artigo do Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo, escritor brasileiro, que o título era esse. Isso me chamou a atenção, porque a gente vai ver a relação disso com o ChatGPT. Não é incrível? Nossa, essa se superou, hein? Não, qual é a ideia? O Nelson Rodrigues, ele era jornalista e ele é de um tempo onde a imprensa não tinha copydesk, né? Essa coisa de um cara que vai fazer a revisão do texto. Então ele tinha 13 anos de idade, na verdade, quando ele começou no jornal, e quando ele começou a escrever no jornal, eu vou ler um trechinho desse texto que tem esse título. Então ele fala: eu sou da imprensa anterior ao copydesk. Na redação não havia nada da aridez atual e, pelo contrário, era uma cova de delícias. O sujeito ganhava mal ou simplesmente não ganhava. Para comer, dependia de um vale utópico de 5 ou 10 mil réis. Mas tinha compensação da glória. Quem redigia um atropelamento julgava-se um estilista, um grande escritor. A própria vaidade o remunerava. Cada qual era um pavão enfático. Escrevia na véspera e no dia seguinte via-se impresso, sem o retoque de uma vírgula, tudo o que ele havia escrito. Havia uma volúpia autoral inenarrável. E nenhum estilo era profanado por uma emenda, jamais. Então ele comenta vários episódios, como é que a imprensa era muito próxima ao sentimento popular, na verdade, né? Então ele fala assim, era depois que Getúlio deu um tiro no peito, ali estava o Brasil novamente, cara a cara com a Guerra Civil. E o que faz o Diário Carioca, que era um jornal da época? É simplesmente uma manchete fria, totalmente desligada da emoção que a população estava sentindo com a morte de um presidente da República, né? Então, em resumo, o que ele procura mostrar é como essa coisa do copydesk, do entre aspas, profissionalismo no jornalismo, tirou muito da emoção no texto. Né? Ficamos vendo aqueles textos sem graça, pasteurizados, sem alma. E isso me lembrou muito o ChatGPT. Essa é uma grande questão hoje. Não é? Você mesmo me leu há pouco tempo antes aqui um gráfico mostrando a quem o ChatGPT pode ameaçar. Você podia falar um pouquinho disso aqui? Interessante, um site que se chama visualcapitalist.com. Esse site, ele faz uma pergunta que é o seguinte: o que está ameaçando você, o seu trabalho? Quais são os elementos que o ChatGPT pode atacar, vamos dizer? E uma das coisas que me chamou a atenção foi a renda. As funções com maior renda são mais ameaçadas pelo GPT. Por quê? Porque são formações superiores. Então você tem os advogados, os contadores, os administradores, os jornalistas, músicos, os médicos, músicos. Então você tem uma revelação que é o seguinte: não é o trabalho da manufatura que está ameaçado, não é o trabalho do bombeiro hidráulico, não é da cuidadora, nem do entregador de da pizza, manicure, nenhum desses trabalhos está sendo ameaçado pelo ChatGPT. Quem está sendo ameaçado são os que têm maior renda, os que processam informação, os que escrevem, né, que tem a questão da redação.
E isso é que é a grande questão para as pessoas pensarem, refletirem. Interessante, é verdade. Porque ao contrário da industrialização, né, dos robôs na indústria, que tiraram o emprego do operário, do cara que tinha aquele trabalho manual, dessa vez a ameaça não é mais contra o trabalhador manual, mas o trabalhador intelectual. Mas esse é o alerta que eu queria que a gente tivesse aqui hoje, né? Não para o cara que faz o trabalho intelectual de forma pasteurizada, como disse o Nelson Rodrigues aqui, né? Os idiotas da objetividade, aquelas pessoas que não usam a criatividade, não põem alma, sentimento naquilo que estão fazendo. A minha mulher é advogada e ela me mostra assim, frequentemente ela faz petição, né, para o juiz pedindo alguma coisa, e volta e meia ela opera muito nessa área com operadora de telefonia, Vivo, Sim. Oi, Claro. E é o terror dessas empresas, porque ela sempre ganha. E a resposta dos advogados dessas empresas, via de regra, é exatamente isso. Um texto pronto, cheio de erro, porque às vezes ele erra o nome do juiz, porque ele copiou e colou a petição e a resposta que ele deu num outro processo para um outro juiz. Então, essa atividade está ameaçada. Exatamente. São esses os caras que estão ameaçados pelo ChatGPT, não o advogado que opera de forma personalizada, né? Que faz um texto de acordo com aquela realidade, procurando atender às perguntas do juiz, ao mesmo tempo defendendo as necessidades do seu cliente, né? Agora você vê que coisa interessante. O ChatGPT, que ao mesmo tempo ameaça, ele também poderia contribuir com a melhoria dos serviços para que essas situações não acontecessem. Perfeito. E que mudasse esse quadro de qualidade, de Exatamente. serviço. Você pode ver o ChatGPT como uma ameaça, se você for um idiota da objetividade, ou você vê como uma oportunidade de melhorar seu próprio desempenho profissional. Exatamente. Né? Um desafio para a sua melhoria enquanto profissional. Até porque, César, eu trouxe aqui várias estatísticas. A gente pode ver isso. Primeiro, um estudo que vem desde 1950 sobre o impacto das novas tecnologias no mundo de trabalho nos Estados Unidos. Assim, porque não é novo. Não, a televisão quando surgiu, né, na década de 50, por exemplo. Depois a secretária eletrônica, logo depois, os robôs industriais nas fábricas, na década de 70. A World Wide Web, a internet, no final da década de 90. Os robôs que operam também nessa época, o telefone celular no início do século. Então, assim, e se você comparar isso com a curva do número de empregados dos Estados Unidos, a curva do número de empregados nunca caiu. Ou seja, a tecnologia desemprega localmente. Ela impacta o trabalho de alguns, mas do ponto de vista macro, o número, isso vale para o Brasil também, eu tenho aqui os números do Brasil, a população ocupada no Brasil desde 2000 até hoje só fez aumentar. O desemprego ele acontece localmente, de forma localizada, mas na economia como um todo existem ganhos na quantidade de trabalho com o avanço tecnológico. Então, assim, é um mito você dizer que a tecnologia vai trazer milhões de desempregados. A tecnologia desemprega alguns, mas provoca outras atividades. Exatamente. Eu lembro, eu acompanhei, né, na minha vida profissional, a implantação dos computadores, como você também viveu isso. E eu era da área de recursos humanos. Um grande feito que os computadores trouxeram foi a famosa folha de pagamento. É verdade. Que era todo manual. E tinha um bando de gente para fazer a folha de pagamento. 20, 30 pessoas para fazer uma folha de pagamento, que a máquina começou a fazer. Mas, paralelamente a isso, essas pessoas que trabalhavam nessa área de cálculo de folha de pagamento, elas foram se adaptando às atividades de recursos humanos. Exatamente, que realmente importasse, né? Como melhorar o desempenho. Melhorar o desempenho, benefícios, treinamento, desenvolvimento, e elas foram se especializando e criou uma nova atividade profissional, que é a analista de recursos humanos. Então, acho que isso é um recado muito claro, assim, porque isso implica o seguinte, nós estamos vivendo num mundo onde a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção.
Então, assim, nós estamos discutindo aqui quem é capaz de produzir conhecimento de fato, né? O ChatGPT, ele não é esse personagem, ele não vai criar conhecimento. Ele vai fazer aquele texto burocrático, sem alma, né? Que agrada tanto aos idiotas da objetividade, mas não vai ser capaz de ameaçar aquele profissional que se colocar como desafio, né, melhorar o seu desempenho e ser cada vez mais efetivo e humano, no fundo, né, no seu desempenho. Então, assim, isso vale tanto na questão do desempenho, de como executar, mas isso implica a gente também rever como a gente avalia o trabalho das pessoas. Então, assim, na sociedade industrial, o critério para a gente receber salário era o número de horas trabalhadas, né? Então, assim, você tinha 8 horas de trabalho por dia e você recebia no final do mês X. Você ia contratar um pintor para pintar a parede da sua casa, você dizia, olha, eu vou te pagar R$ 200 por dia. Aí vamos pensar, do ponto de vista da lógica industrial faz sentido, porque o critério era esse, quantas horas de trabalho você tem por dia. Mas do ponto de vista da sociedade do conhecimento, o número de horas trabalhado não quer dizer nada. Assim, você pode demorar 10 horas para fazer um texto e o outro vai demorar 2 horas para fazer o texto e vai receber menos por isso, porque ele foi mais eficiente. Exatamente. Né? Mesmo o pintor, que é um trabalho braçal, se eu fosse pintor e fosse contratado por R$ 200 por dia para pintar, eu ia demorar um mês pintando. Não é? Para eu garantir meu trabalho durante um mês. Por que eu ia pintar em 2 dias se eu estou ganhando R$ 200 por dia de trabalho? E não pelo desempenho, né? Não pelo serviço entregue. Né? Então a gente tem que mudar também esse conceito. Na hora que a gente fala de sociedade do conhecimento, nós temos que parar de falar de remuneração por hora. Mas a Petrobras é impressionante, ela contrata engenheiro, trabalho de consultoria, e você tem que preencher lá uma planilha dizendo quantas horas homem você vai ter ali, como se fosse possível você dizer que um trabalho intelectual é de 2 horas homem. Depende do homem e da mulher. Quantas horas aquela pessoa vai demorar para fazer aquele trabalho intelectual? Quer dizer que você vai pagar menos para aquele cara que é mais eficiente, que consegue fazer uma petição ao juiz para falar de trabalho de advogado em meia hora, ele vai ganhar menos do que o cara que demorou o dia inteiro para fazer essa petição, né? Não faz sentido nenhum isso. O detalhe interessante, Marcos, é que com essa experiência do ChatGPT, talvez a gente esteja, assim, pela primeira vez, enfrentando uma nova realidade da tecnologia, que é pegando os cargos que são do topo da pirâmide profissional. Exatamente. E isso talvez traga novos dilemas e novos questionamentos, né, desse topo. Né? Por que é o topo? Porque antes esse topo era porque era maior quantidade de estudo, era maior tempo, né, na universidade. Da universidade. Né? E que agora o ChatGPT está colocando em xeque, vamos dizer assim, para que essas profissões passem a ser efetivamente humanas. No sentido avaliados pelo resultado que ele entregou. Pelo né? resultado que entregou. Texto que e não seja... pelo volume só. Exatamente. O número de páginas, né, que você fez, ou... Não, a sua petição foi bem escrita e você venceu, né, contra o juiz lá X. Exatamente. Então, acho que esse é um desafio novo que a gente está aí pela frente e que é importante. Aliás, por falar nesse desafio, nesse site visualcapitalist.com tem um questionamento que eles fazem com relação a essa nova realidade do ChatGPT, em que eles fazem a comparação sobre quais são as atividades que mais o ChatGPT tem melhor desempenho. Né? E aí, como é que não, você eles viu? mostraram o seguinte, eles mostraram que quanto algumas assim, por exemplo, testes, exames escolares, exames de universidade, tudo isso o ChatGPT responde, tem um desempenho assim excelente. Já vem desde o ChatGPT 3. Prova da OAB também não? Prova da OAB, exames vestibular, o Enem, todos esses tipos de provas, né, que são provas seletivas, o ChatGPT tem um desempenho excelente. E são curiosidades, César, essa coisa,
ele tem um desempenho excelente em todas as testes que fazem perguntas cuja resposta está no Google, né? Tem uma educadora sueca que fala assim: se um professor faz uma pergunta na sala de aula cuja resposta está no Google, essa pergunta está errada, ela é inútil. Eu não estou testando a inteligência de ninguém, eu estou testando a memória. E aí não me surpreende que na prova da OAB você não pode entrar com o celular na mão, porque senão você vai consultar o Google e vai tirar 10. No Enem é a mesma Exatamente. coisa. Então, assim, não é prova de inteligência isso, então, né? Isso é de memória. Todas essas provas, o ChatGPT tem tido desempenho de 99, 95, 93. Onde que o ChatGPT, segundo esse site, teve os menores desempenhos? Foi nas provas, por exemplo, da língua inglesa. Tem que fazer redação. Não passaram de 14%. Pois é. Né? A outra que também me surpreendeu muito, literatura. Interessante isso. 8% do desempenho do ChatGPT. E outras atividades de programação, né? E então ficou clara que o ChatGPT ele tem uma limitação que não justifica a gente ter medo do ChatGPT. A não ser os idiotas da objetividade. Exatamente, porque o que a gente tem que aprender é como usar. E aí você falou, quando você cita essa professora sueca, né, sobre o Google, o ChatGPT traz uma questão nova, que é a seguinte: o importante é a pergunta. É verdade. Se você vai fazer uma pergunta cuja resposta está no Google, o ChatGPT vai desempenhar muito bem. E aí Mas é esse aluno que a gente precisa, né? É esse profissional que a gente precisa? Certamente que não. E aí é que tem uma mudança, porque o ChatGPT, para essas profissões que nós estamos falando, que estão mais ameaçadas, vamos dizer assim, é a hora de pensar o seguinte: que perguntas que eu faço ao ChatGPT para ter as melhores respostas? Porque o conhecimento é que foi produzido e está disponível. Exatamente. O problema é como buscar esse conhecimento, a profundidade desse conhecimento. Exatamente. César, então olha só, conta pra gente aí o local. A gente tem essa sessão aqui no nosso chat, que é exatamente que eu levo na bagagem, né? Dicas para eu levar na bagagem. O que você indicaria, então, para o pessoal que está nos ouvindo aí? Eu fiquei muito impressionado com esse site, visualcapitalist.com, que ele fala sobre as ameaças e ameaças do ChatGPT para as profissões e a ameaça para o tipo de profissões. E tem uma coisa interessante nesse site que vale a pena consultar, que é em relação a quais são as profissões que estão mais ameaçadas, né, e as que estão menos. E um detalhe que chama a atenção é o seguinte: todas que exigem relação e presença, essas não estão ameaçadas. Muito interessante. O psicólogo, o encanador, né? O cara que vai lá consertar o cano furado. Cuidadoras, terapeutas, de um modo geral, de qualquer tipo de terapia, que exige a presença. E uma coisa que também... Médico Marcos, também, né? Interessante, porque os médicos hoje são muito... É o contrário, eles não interagem quase nada com o paciente, só ficam esperando os resultados dos exames e aí diz: você está com hepatite e o remédio é tal. Para fazer isso, eu não preciso mais do médico, né? O ChatGPT vai fazer isso melhor. Você precisa do médico, você precisa da relação médica. Exatamente. Da atenção, que te olhe no olho. Do acolhimento e tem uma visão clínica, que é a visão, vamos dizer, do conjunto sistêmica do que é o ser humano, né? Perfeito. Então é muito interessante. E aí a gente tem aqui mais no levar bagagem, esse site visualcapitalista.com, porque tem uma infinidade, assim, é quase que diariamente eles dando sugestões de gráficos, etc. Show! Bom, é isso. Então a gente vai ficando por aqui hoje, com a certeza que a gente, enfim, está trazendo temas que interessam a você, e para a gente ter essa certeza, você tem que dizer que se gostou ou não do conteúdo que está sendo proposto aqui no nosso podcast. Então não se esqueça de compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Até lá também. E também compartilhar, é importante a gente divulgar todas essas questões que foram discutidas e desejar um próximo encontro interessante com o professor Marcos Cavalcante.
Obrigado. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconcert, edição e trilha de Ana Sucha.